Você de vez em quando pesquisa em como enriquecer rápido? Você acha que se ganhasse mais, todos os seus problemas iam estar resolvidos? Você é aquela pessoa otimista que acha que em pouco tempo tudo vai se resolver? Você se planeja direitinho, quando tá para receber um dinheiro maior, um 13º, coloca lá tudo certinho na planilha, mas quando o dinheiro cai, sem saber como tudo desaparece, nada dá certo, ainda fica faltando dinheiro de novo? Você tem dívidas há tanto tempo que já se acostumou, que a sua vida hoje é pagar algumas dívidas, fazer mais e por aí você vai levando, nunca se importou muito com isso. Ou você já tentou de tudo, mas já falhou tantas vezes que você não acredita mais que dá para enriquecer de forma íntegra, que quem enriquece é rico ou deu muita sorte, ou que pelo menos isso não é para você. Pessoal, pode não parecer, mas tudo que eu falei agora são sintomas de um problema só, e não é falta de dinheiro. Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Edu Mendes, esse é o Paga à Vista, um canal que foi feito para fazer você acabar com todas as suas dívidas e enriquecer de forma íntegra. E nem sempre dinheiro é a solução para tudo isso. Eu não entendi o que ele falou. E hoje é sobre isso que nós vamos falar, quando o dinheiro, enfim, não é o centro de tudo. Nós sabemos, tenho certeza que já ouvi diversos vídeos aí, outros vídeos mostrando que o quanto você ganha ou como você gasta nem sempre é o principal. Afinal de contas, tenho certeza que a maior parte das pessoas sabe que nós temos que gastar menos do que ganha. E isso é suficiente? Não é suficiente. Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar o tanto de coisa importante que nós temos que entender se a gente quer resolver nossos problemas financeiros. Então vamos começar com a história do Machado, para que você entenda que nem sempre aquilo que a gente foca verdadeiramente é o problema. Era uma vez um senhor que mudou para uma casa de campo e decidiu cortar madeira para montar sua casa, para fazer lenha, etc. Enfim. E ele derrubava as árvores, aí ele levava para casa dele e ia cortar a madeira. Ele comprou um machado bonito, afiado, tudo certinho, e aí ele estava lá, ele botava um tronco, cortava, botava o tronco, cortava. Nas primeiras semanas, nos primeiros dias, ele estava cortando em torno de 150 troncos por dia. Acontece que depois da primeira semana, a partir da segunda, esse número foi diminuindo para 80 e lá para o final do mês ele só estava conseguindo cortar 50 troncos por dia, metade do que ele estava começando. Acontece que ele trabalhava o mesmo número de horas por dia e ele então começou a se perguntar, por que será? Será que eu estou ficando fraco? Aí ele falou, deve ser por isso, eu tô gastando muito tempo cortando e não tô treinando. Aí ele separou um tempo a mais para treinar, ficar mais forte. Isso inicialmente até resolveu, ele pulsou de 50 para 55, mas rapidamente começou a diminuir de novo. Aí ele, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo? Aí ele pensou, deve ser o horário do dia. Eu tô cortando essas madeiras, tô começando 10 horas da manhã e cortando até 6 horas da tarde. Provavelmente esse horário, por causa do sol, etc, a madeira deve estar mais dura, então vou começar a cortar mais cedo. Começou a cortar mais cedo, não adiantou, foi cada vez diminuindo mais. Chegou num dia que ele já estava cortando só 30 madeiras por dia. Ele chegou até a pensar que pudesse ser o adubo da madeira, que as madeiras estavam ficando mais fortes. Por fim, ele achou que ele estava ficando cansado. Então resolveu cortar um dia sim, cortar um dia não. Ele falou, olha, se eu estou cortando em torno de 40 madeiras por dia, se eu descansar o dia para ficar tranquilo, no outro dia eu vou conseguir cortar mais. Ele até cortou um pouquinho mais de assim, dia não, mas não passou de 50. E ele lembrava quando no início ele cortava mais de 100 madeiras. Aí que ele teve a grande sacada, ele falou, já sei, a solução para esse problema é o meu machado tá ruim. O que eu vou fazer? Eu vou comprar um outro machado. Jogou o machado fora, foi lá, comprou um outro machado. Não é que era isso mesmo? Ele pensou. E começou a cortar, e logo no primeiro dia ele cortou mais de 100 madeiras. Já estava mais forte, já tinha experiência, cortou 100, 150 madeiras e não deu outra. 1, 2 semanas depois, cortando madeira todos os dias, ele começou a decair 80, 60, 40, o mesmo problema. O que ele fez? Foi lá, jogou o machado fora e comprou outro machado. Lá pro quarto machado que ele estava comprando em 3 meses, o dono da loja do machado chegou para ele e falou assim, meu senhor, por que o senhor está comprando tantos machados? Ah, porque esses machados duram apenas 3 semanas, 2 semanas no máximo. Senhor, por que o senhor não experimenta amolar o seu machado de 2 em 2 semanas? Aí ele falou, amolar o machado? Você está trocando esses machados de tempos em tempos porque ele está perdendo o fio, eles não estão ficando mais afiados. Se o senhor afiar o seu machado, o senhor não vai precisar comprar outro. Basta comprar um afiador apenas uma vez e seus problemas todos estarão resolvidos. Pessoal, na vida financeira é exatamente a mesma coisa. Muitas vezes nós que não somos especialistas, ninguém nunca nos ensinou a resolver o tipo de problema que nós estamos passando, tentamos resolver sozinhos. A gente
tem umas ideias mais mirabolantes de todas, a gente busca soluções que na nossa cabeça parecem funcionar e às vezes até chega em uma solução que parece funcionar, que funciona durante um tempo, como é o comprar os machados, mas a gente está muitas vezes desperdiçando dinheiro, desperdiçando tempo e não é a melhor solução de todas. E esse tipo de situação, tanto na nossa vida cotidiana quanto na situação do senhor lá do machado, acontece por quê? Porque nós não entendemos exatamente o contexto, tudo o que está acontecendo. Ele culpou a madeira, ele culpou o braço dele estar ficando cansado, ele culpou o horário do dia, ele não sabia como as coisas se encaixavam, ele não entendia o contexto de todas as variáveis que estavam em torno dele. E tá tudo bem, isso não é a função dele. Tanto que ele somente conseguiu resolver quando ele foi dar ouvidos a uma pessoa que entende daquilo ali, mostrou para ele que não era nada daquilo que ele estava imaginando. E na sua vida financeira, o que você não está enxergando, o que você deveria entender e você não está entendendo hoje? E é o que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Eu vou passar um pouquinho sobre cada item que você deve entender antes de querer resolver os seus problemas financeiros. As pessoas acham que apenas controlando quanto você ganha e o quanto você gasta é suficiente para resolver esse tipo de problema, mas está muito longe disso. Você precisa entender também a sua mente, como a sua mente funciona. Você precisa entender como foi a sua criação, desde pequeno, com o pai, com a mãe, só com um, só com o outro, com os avós, ou nenhum dos dois, cresceu com um tio, com um amigo, ou em um internato também. É importante você entender como que foi construído esse tipo de coisa na sua mente. Você precisa entender, nós precisamos entender a cultura que nos rodeia. E por fim, nós precisamos entender também como funciona a nossa família. O que é a família? As pessoas que você convive no seu dia a dia. E eu estendo a expressão família também para os amigos mais próximos. Se a gente não entender tudo isso, a gente nunca vai conseguir resolver os nossos problemas financeiros, ou vai ser de uma forma muito mais difícil, doída, ou vai demorar muito mais tempo. Quando a gente acredita que entende apenas um ou outro, ou só gastos ou só ganhos, acabam acontecendo alguns sintomas, como por exemplo, olhar o saldo toda hora, daquela sensação de falso controle. Você tem uma ideia do que está acontecendo, mas não sabe exatamente. Toda semana, você tem que fazer um planejamento, um pseudo planejamento, você olha o saldo, essa semana vai dar, essa semana eu vou ganhar mais alguma coisa, ou eu não vou ganhar, nossa, agora tem que economizar, aí chega lá pro dia 15, dia 20, chega assim, atenção família, deu tudo errado, nós temos que economizar bastante agora nesses últimos 10 dias, ou pior, tem que ficar pedindo emprestado dinheiro para amigos, para companheiros, para familiares, só para passar o final do mês, aquele velho, olha, me empresta aí R$200 para passar essa última semana, no dia 1º, no dia 2, ali no meu pagamento, eu te devolvo. Esse tipo de coisa, assim como o dinheiro sumir do nada, ou tomar susto com a fatura do cartão de crédito, são sintomas de que você não está entendendo todo esse contexto, todas essas coisas que eu comentei. E só depois que você entender isso tudo que você vai ser capaz de afiar o seu machado da vida financeira. Então vamos lá. Primeiro ponto é entender da sua renda. Se você é assalariado, ótimo, tá mais fácil de você controlar quanto que você ganha, mas ao mesmo tempo é mais difícil de você o quê? Crescer, a ganhar mais. Você precisa conseguir um aumento do seu chefe. Já se você é um autônomo, você é o seu próprio chefe. Pode parecer um pouco mais complicado de controlar, mas aquele vídeo que eu falei lá é muito chato anotar tudo, eu já dou uma dica, então eu não vou explicar aqui de novo. Quem quiser, por favor, assista outro vídeo lá. Hoje nós vamos falar sobre entendendo o contexto, mas ao mesmo tempo, se você é autônomo, é mais fácil você aumentar a sua renda com um pouco de esforço, um pouco de crescimento, entendendo os seus clientes, estudando um pouquinho de marketing. É bem mais fácil do que o assalariado. Não estou falando que é fácil, é simples assim, mas é mais fácil do que o assalariado. De modo geral, entender a sua renda, quanto você ganha, é sim o primeiro passo. Então o assalariado vai pegar lá o quanto que ele ganha nos últimos meses, quais o risco, vai montar sua fundo de reserva, e o autônomo ele já tem que pegar uma média de pelo menos uns 6 meses aí para trás, e sempre, agora vai uma dica para o autônomo, você tem que ter um fundo de reserva um pouquinho maior. Olha só, se você sempre tiver com o fundo de reserva vivendo um mês antes, vai ficar muito mais fácil. O que significa isso? Você pega a sua média de 6 meses e vamos supor que a sua renda média mensal é de R$3.000. E aí você tem um fundo de reserva de, por exemplo, R$6.000 ali guardadinho. Você sempre vai pagar as suas contas com um fundo de reserva e à medida que você vai recebendo, você vai repondo. Então, independente se um vai atrasar, se o outro não vai atrasar, se você normalmente recebe R$3.000 em um mês, você vai pagar as suas contas com a sua reserva, vai repondo a reserva, no final do outro mês,
Vamos colocar assim, a sua reserva vai estar cheia de novo e você vai iniciar um novo ciclo. Essa é a forma mais tranquila para um autônomo fazer. Edu, mas é difícil juntar folha reserva. É difícil. Por isso que você deve sim se disciplinar, entender a sua renda, entender os seus gastos e tudo isso que eu falei para que você consiga poupar um pouquinho todo mês para montar seu fundo de reserva. A segunda parte é entender os gastos. Realmente, a maior sensação de falta de controle, que às vezes dá um desespero na gente no dia a dia, é realmente não entender como funcionam os seus gastos. Como eu falei nesse mesmo vídeo, é muito chato anotar tudo, tá lá em todos os meus canais, eu explico uma forma tranquila de você, com tempo, com paciência, entender todos os seus gastos sem precisar ficar anotando tudo. Tem gente, e muita gente, que acha normal pegar 80% do que ganha e usar somente para pagar dívidas. Não! Aí pega os outros 20% e quer aprender a viver com esses 20%. Independente de quanto você ganha, se é um salário mínimo, R$1.200, se é 4 mil, se é 5 mil, se são 10 mil reais que você ganha, se você pegar 80% e só pagar dívida e viver com os outros 20%, isso vai acabar com o seu psicológico. Porque imagina, se você ganha 10 mil e 8 mil você paga dívida e tem que viver com 2, é muito doído. E o seu trabalho para onde é que está indo? Pessoal, não tem jeito. Para crescer, para evoluir financeiramente, para ter sua vida financeira alavancada, você deve aprender a viver com um tipo de folga. Você tem que viver em paz, tranquilo com as suas despesas. É claro, às vezes precisa fazer algum ajuste na qualidade de vida, na forma, nas coisas que você faz. Gente, nunca cortando o lazer como primeira coisa. Isso afeta demais o psicológico também. Mas todo mês é necessário ter uma folga. É essa folga de um pouquinho de dinheiro que vai estar ali, esse pouquinho eu digo assim, pelo menos uns 20%, 10% talvez no início, mas é essa folga que vai te permitir montar o seu fundo de reserva, que foi feito para você não fazer novas dívidas, e vai te permitir montar o seu fundo de dívidas, que é um fundinho onde você vai colocando dinheiro, vai acumulando, a hora que der um valor você paga uma dívida. E aí, pagou uma dívida menos uma parcela, acumula mais e próxima dívida. Edu, mas eu tenho 80% de dívida, como é que eu faço? Deixa de pagar. Eu já falei nesses vídeos, se você já viu outros vídeos de outros educadores financeiros também, se você já leu algum livro, todos falam a mesma coisa. Se você está sufocado por dívidas, se você não tem folga nenhuma, você tem que deixar de pagar algumas dívidas. E não se importe com o nome sujo. Como eu já disse, o nome sujo não é nome sujo. O nome está no serviço de proteção ao crédito. Proteção de quem? Proteção de você, para que você não faça novas dívidas. Então, se você é aquela pessoa que todo final de mês está precisando de dinheiro, está precisando de crédito, está na hora de deixar pagar algumas dívidas, ficar tranquilo com o CPF restrito, mesmo que dure ali 5 aninhos, para você ter uma folga para respirar e conseguir crescer financeiramente. E outra, pessoal, sem entender para onde o dinheiro vai, você nunca vai conseguir se livrar da matrix do dinheiro, que é esse mundo de Matrix mesmo que a gente vive, onde todas as pessoas nos forçam a consumir, temos que comprar isso, temos que aparentar mais do que nós podemos, temos que pedir dinheiro emprestado para poder sair com os amigos, porque a gente não vai ficar negando toda hora, temos que nos vestir bem, temos que ter carro próprio e etc, etc, etc. You felt it your entire life. Eu vou falar um pouco mais sobre a Matrix do dinheiro na próxima parte, quando eu vou falar da nossa mente, dos nossos amigos, mas é importante saber que sem entender os gastos, não tem como se livrar da Matrix do dinheiro e ganhar nossa, enfim, liberdade financeira. Outra parte que nós temos que entender é o que é a nossa mente. É imprescindível a gente entender como ela funciona para saber como nos livrar das pegadinhas do mercado, das pegadinhas do dia a dia. Então eu vou dar um resumo aqui bem interessante para que a gente perceba as nossas fraquezas. Nossa mente basicamente tem a parte animal e a parte racional, todo mundo já ouviu falar disso. Acontece que a parte animal ela é muito mais antiga do que a parte racional, que se desenvolveu há poucos milhares, milhões de anos. Enfim, que ela é bem mais moderna. O que significa isso? Que a parte animal é mais desenvolvida, ou seja, quando é necessário, a animal sobrepuja a parte racional. Vou dar um exemplo básico aqui. Sabe quando você está numa discussão um pouco mais acalorada, que ali dói orgulho, ou você quer mostrar que você está certo, e aí no meio da discussão você ou não consegue falar nada, ou você fala um monte de asneira, e a hora que a discussão acaba, que fica mais tranquilo, você fica lembrando assim, nossa, eu devia ter falado isso? Nossa, por que eu não falei isso? Às vezes você fica até repetindo, né? E você imagina o que a pessoa vai responder. Pessoal, isso é exatamente quando a parte animal ela assume a racional. No momento da discussão, que seria aquele perigo ou um risco que o seu corpo tá passando, naquele momento a parte animal assume e aí ela fala, ou ela é agressiva, ou ela que é o bater ou correr, né? Que a gente sabe do animal, ou ele ataca, ou ele foge, ou ele corre. Então, ou você é agressivo e fala um monte de merda que depois você se arrepende, ou você fica calado, aceita e depois você se arrepende também, né? Que seria o correr, o fugir, não querer enfrentar.
E aí quando você sai, a parte animal, ok, já estou fora do risco, ela deixa a parte racional acionar e fala assim, nossa, eu devia ter falado isso, devia ter falado aquilo. Pessoal, isso é o principal exemplo. Na nossa vida financeira acontece exatamente a mesma coisa. Tem tanta gente que já sofreu por causa de dinheiro, que quando você vai falar de dinheiro, de administração, de finanças, ela não quer nem saber falar sobre aquilo ali. Por quê? Ela evita, ela fala, nossa, já sofri tanto, não quero nem falar sobre isso. Mas acontece que evitando falar, ela não aprende, ela acaba cometendo os mesmos erros e o sofrimento volta. E ela cada vez mais evita. Não, sempre que eu penso em dinheiro eu sofro, então eu não quero mais falar disso. Isso é o correr. Isso tá certo? Olhando aqui, a gente conversando aqui agora, dá pra ver que não tá. A gente precisa aprender pra enfrentar. Quando a gente aprende, a gente vai descobrir que não é esse bicho de 7 cabeças. É uma coisa muito mais simples do que se parece. Só precisa o quê? De um pouco de organização e entender o contexto, que é o que a gente tá fazendo aqui hoje. E partir pro ataque. O que seria isso na vida financeira? Quem nunca falou, eu mereço? É aquele momento que você já segurou tanto que chega assim, quer saber? Eu mereço, eu vou gastar aqui e depois eu me viro. Eu mereço sair, eu mereço dar uma saidinha. Só que esse forte de ataque é tão animal que você não entra. Olha só, sempre que você fala isso, você vai ver que na sua cabeça não vem todos os gastos certinho. Você sabe que tem um dinheirinho ali, que dá pra fazer aquilo que você quer fazer naquele momento, mas lá na frente você pensa assim, lá na frente é bem possível que vai faltar, não sei se vai faltar, mas aí eu me viro, eu sempre me virei a vida inteira. Essa é a forma de ataque da nossa mente animal na situação financeira. E assim como a outra, sempre vai ser prejudicial se você não tiver uma noção mais exata do que você está fazendo. Da mesma forma, estímulos visuais, degustativos, olfativos, auditivos, não sei assim que fala, também podem causar sensações pro bem ou pro mal no nosso corpo, não é? Quando a gente vê aquela comida gostosa, a gente não tá nem com fome, mas a boca já saliva, a gente escuta uma música legal, a gente fica animado, a gente escuta uma música que puxa uma memória lá atrás e a gente fica triste e por aí vai. E é justamente por nós sermos tão responsivos a esse tipo de estímulo, principalmente visual, degustativo, olfativo, etc., que diversas empresas no dia a dia, nos shoppings, nas lojas, utilizam mecanismos psicológicos de marketing, utilizam tudo isso que eu falei para estimular você ao desejo de comprar. E quando esses estímulos acontecem no nosso corpo, a parte animal toma conta na hora. E é justamente neste momento que a gente decide comprar com a parte animal e depois entra a parte racional só para justificar. Então você entra ali numa M-Martin da vida, vê aquele cheirinho gostoso, característico da M-Martin, quem nunca? E você fala, nossa, que cheirinho gostoso, e você vê aqueles edredom tudo fofinho, nossa, eu quero um desse para mim. Quando no momento que você decidiu, o seu cérebro já decidiu, aí entra o racional e vai falar assim, nossa, mas eu mereço. Nossa, mas o lá de casa tá velho, já tá quanto tempo não tá lá em casa? Nossa, mas tá na promoção. Nossa, eu tenho que aproveitar que eu tenho que comprar agora no verão, porque quero que chegar no frio, o edredom vai estar muito mais caro e por aí vai. Você vai inventar diversas desculpas para fazer aquela compra, sendo que é só uma justificativa da racional pelo que a parte animal já decidiu. Pessoal, isso é muito comum, isso é muito simples e diversas lojas fazem isso. Lojas que você entra, assim, até as luzes, os brilhos, a forma como o vendedor fala com você, tudo isso foi feito para fazer você comprar e tudo isso faz parte da chamada Matrix do dinheiro. Se você não entender o que está acontecendo com você, você nunca vai conseguir se livrar. Um exemplo, se tudo isso que eu falei, esses estímulos, desejo da compra, são coisas que estimulam realmente quando você faz uma compra, você se sente feliz, se sente alegre, são hormônios liberados no seu cérebro, no seu corpo, por que quando você está triste, você vai para um shopping? Se você está triste e quer melhorar, e se você está apertado financeiramente ou está bem planejado, não é a hora de ir para um shopping, não é a hora de sair com os amigos, com as amigas, para poder curtir e aproveitar, porque provavelmente você vai gastar mais do que você deve. Outra parte muito importante que nós temos que entender é a nossa criação. O que é a criação? A forma como você aprendeu, como você foi criado, independentemente de quem esteve com você durante esse período. A teoria diz que nós só podemos aprender de duas formas, ou errando, nós mesmos fazendo, do nada e aprendendo, ou observando outras pessoas, observando o ambiente. E à medida que nós vamos crescendo, a gente vai criando a nossa personalidade e essa personalidade vai analisar aquela experiência pelas quais nós estamos passando ou que outras pessoas estão passando e aquilo ali vai virar um entendimento, um aprendizado e vai ser incrustado no coração a depender de quantas vezes você passou por aquilo, ouviu aquilo, se aquilo fez sentido para você. Acontece que tem muitos de nós que acabam indo a maioria vai por os extremos
daquilo que vivenciou. Então, as pessoas que tiveram problemas com pais com problemas financeiros, pessoal, e nada de errado com isso. Os meus pais, por exemplo, tiveram alguns problemas, só que ninguém nunca ensinou para eles como administrar as finanças, certo? Então, isso foi uma coisa natural. Então, não tem culpados, não tem responsabilidade. Aqui estamos falando apenas de o que nós passamos, o que você passou quando era criança, para tentar entender como são as suas atitudes hoje em relação a dinheiro. Tem um cara de que tô com a tua conta? Pra que gritar? Eu não aturo isso. Meu marido tem 2 empregos. Então vamos lá, quando você era pequeno, você era criança e você passou por experiências onde as pessoas que conviviam com você tinham problemas financeiros, exatamente todos os exemplos que eu falei, comprava muito, gastava, faltava todo mês, ou realmente não tinha praticamente dinheiro nenhum, estava bem necessitado mesmo, se você viveu neste mundo, normalmente as pessoas que passam por isso ou são os dois extremos, ou viram pessoas que passam exatamente pelos mesmos problemas e ficam vivendo e revivendo isso durante toda a vida, muitas vezes passa para os filhos também, ou são pessoas completamente opostas, que estão tão preocupadas com o dinheiro que também não conseguem administrar da melhor forma, não chegam a passar problemas porque estão ali, fazem tudo certinho, mas também têm medo de passar problemas e acabam guardando, poupando mais e não usam para lazer, não usam para investir e por aí vai. Da mesma forma, as pessoas que tiveram seus criadores como exemplos e vivenciaram aquelas pessoas que são muito severas com dinheiro, que não usavam para nada, que tudo guardavam, ou seja, também não passavam dificuldades, mas também não tinham uma relação saudável com o dinheiro, também pode ser o oposto, pode se viver da mesma forma, ou acabar falando, quer saber, já que isso está acontecendo, já que eu vivi isso tudo, agora eu vou torrar tudo e acabam passando por problemas financeiros. Aí você vai me perguntar, Edu, de que adianta eu saber dessas coisas que você está me falando? Se independente se foi ruim, se foi bom, eu posso ser os dois opostos, então isso daí não vale de nada. Vale sim, sabe por quê? Porque eu estou aqui para te dizer que você não precisa seguir o mesmo caminho, nem o oposto, nem o mesmo caminho que aquelas pessoas que te criaram. Você é você e você pode hoje escolher o tipo de vida que você quer levar. Você pode ter uma relação saudável com o dinheiro, sim, pode aprender a administrar da melhor forma possível, pode utilizar para realizar seus sonhos, para comprar supérfluos também quando você quiser, se tiver tudo planejado, para administrar, para gastar mais ou menos e deve passar isso para os seus filhos, caso tenha, ou para os seus conhecidos, quem assim você imaginar que você pode ajudar. Você é você não precisa ter a mesma vida ou a oposta de quem te criou. Você pode decidir agora ter a vida que você quiser em relação ao dinheiro. Próximo passo que nós temos que entender é o que? A nossa família. E quando eu digo família, como eu disse lá na introdução, famílias e amigos próximos também, aquelas pessoas que você convive mais. Você imagina você planejar ir ao supermercado 3 vezes por mês, já levar a sua listinha lá para você não ter compras por impulso, e aí você vai com o seu marido, você vai com a sua esposa, com seus filhos, e aí chega lá, eles ficam pedindo um monte de coisa, eles lembram um monte de coisa que precisa comprar na hora, coisas que não foram planejadas, que não estão na lista, e aí você vive esse inferno aí diversas vezes. É claro que você vai gastar mais, você vai ceder, ou então você vai ter que acabar que virar para sua família e falar, não, a gente não pode, aí vai sair como a pessoa má, né? A mãe má, a esposa má, o pai má e etc. Tão berrando como se não tivesse mãe aqui dentro. Isso tende a não dar certo, eles têm que participar. E a mesma coisa com os amigos. Imagina que você planejou que durante 6 meses você vai sair apenas 2 vezes ou 3 vezes por mês com seus amigos para curtir, para lazer, porque você vai dar uma poupada nessa parte. Só que aí todo final de semana ou todo dia durante a semana os seus amigos ficam te ligando, te chamando, te tentando dessa forma e você acaba cedendo uma vez ou outra. E aquele plano que você fez para daqui 10 anos você se aposentar vai por água abaixo. Também não dá certo. O que você deve fazer? Você deve reunir a família para que lá na frente vocês possam colher os frutos disso daí, ter uma vida muito mais tranquila, principalmente na sua velhice, e ensinar isso também para os seus filhos, para as pessoas que estão com você. A mesma coisa com os seus amigos. É interessante chamar os seus amigos, quando estiver naquele bate-papo ali, conversar, olha pessoal, eu estou me reorganizando financeiramente, isso não é vergonha para ninguém, porque eu quero montar uma aposentadoria melhor para mim, para minha família, para mim lá na frente, então eu determinei, ou decidi que eu vou sair menos vezes, vou sair 2, 3 vezes, ou somente final de semana, tem amigo que chama todo final de semana, né? Somente final de semana, então pode ser que eu dê uma furada com vocês, por favor, não levem a mal. Eu simplesmente estou passando por esse processo, vai durar apenas alguns meses, mas em pouco tempo eu já estarei estabelecido 100%. Aqueles amigos que não entenderem, te zoarem, se afastarem, ou qualquer coisa que eles fizerem que você não goste, eles estão demonstrando que realmente não são seus amigos. Porque seus amigos verdadeiros, eles vão entender. Então isso é uma ótima oportunidade de dar uma filtrada daquelas pessoas que realmente você quer ter do seu lado pro resto da sua vida. Já a família, a melhor forma para fazer com que todos entendam essa parte da vida de vocês é reunir a família, aquelas pessoas que você convive, que você vive, né, dentro da sua casa e conversar com eles,
traçar um plano com eles, deixá-los todos participar. O seu cônjuge, o seu marido ou a sua esposa deve participar ativamente e os seus filhos devem ser ouvidos para que você possa atender também. Porque o seu filho ou sua filha, quando você só nega e eles não entendem, eles não participam, eles não recebem nada em troca, além de dificultar também a execução do seu planejamento, você está criando filhos que não participaram. Então, quando eles crescerem, eles também não vão deixar que os filhos deles participem, eles vão acreditar que é só eles que têm que decidir tudo. Isso não é a melhor forma, nós sempre devemos ouvir as outras pessoas também da nossa família. Pode ter certeza que tendo essa conversa com a sua família e com os seus amigos, vocês vão muito mais longe. Aquela famosa frase, se você quer ir rápido, vá sozinho, se você quer ir longe, vá com outras pessoas. E por fim, nós devemos entender a cultura em que nós estamos inseridos. O Brasil ainda é uma criança quando se fala de educação financeira. São poucas as escolas que já colocam um pouquinho de educação financeira em suas aulas e as crianças não crescem com esse tipo de mentalidade. O Brasil ainda é um país do jeitinho brasileiro, que a gente passa os perrengues, mas a gente se arruma, a gente se ajeita lá na frente. É um país do deixa a vida me levar. Mas infelizmente, pode parecer que dá aquele orgulho, não, a gente é brasileiro, a gente safa de algum jeito, mas infelizmente isso é apenas fachada. Somos um país onde 6 a cada 10 brasileiros, ou seja, 60% dos brasileiros são endividados. Isso não é para ser normal. Como que um país assim vai crescer? Hoje o Brasil, estamos aqui em 2021, está em torno de 210 milhões de brasileiros, ou seja, em torno de 120, 130 milhões de brasileiros são endividados. Como que isso é uma coisa boa? Nós não temos que nos orgulhar disso. Mas nós devemos entender essa cultura brasileira para que a gente não se deixe levar por aquilo que está sendo imposto no dia a dia, que com um jeitinho, que é só parcelar em 24 vezes que a gente não sente. Isso não é interessante. Uma coisa que me marcou muito quando eu estava ali com 12, 13 anos na minha pré-adolescência foi um professor de geografia meu que disse a seguinte frase: quem não deve, não tem. Ele disse na sala de aula para todos, talvez numa brincadeira, provavelmente querendo se justificar que ele devia ter dívidas, e aquilo me marcou. E aquilo acabou influenciando muito a minha vida, porque eu achava que para eu ter alguma coisa, se eu não conseguia pagar, eu devia parcelar. Quem não deve, não tem, ou fazer o empréstimo, adquirir e depois pagando as parcelas. Como você sabe, quem já viu a minha história, eu já passei por momentos financeiros muito difíceis, mas isso é história para outro dia. E com certeza, esse número de endividamento que eu já tive da minha vida foi influenciado por, dentre outras coisas, essa frase, essa cultura no Brasil de que quem não deve, não tem. Tem pessoas que acham tão normal fazer parcelamento, dividir as contas, que dividem supermercado. Pessoal, não faz sentido você dividir algo que vai acabar antes das parcelas. Se você hoje faz um mercado de R$500 que vai durar só um mês, você divide em 2, no mês que vem o que você vai fazer? Você vai ter os outros 250 mais o mercado aquele mês para fazer. Esse tipo de coisa não faz sentido nenhum, mas a nossa cultura indica que parcelar está mais tranquilo, as coisas vão melhorar em pouco tempo, mas isso não é verdade. E pessoal, eu não estou falando mal do Brasil de jeito nenhum, mais patriota que eu não existe. Nesses momentos difíceis eu já cheguei a quebrar cofrinho da minha filha para poder comprar pão, da minha filha de 8 anos que ofereceu lá, que o dinheiro tinha acabado, eu não queria pedir emprestado, ia receber só no dia seguinte e todo mundo queria, a gente quebrou lá o cofrinho, é claro, repus para ela depois, mas para vocês entenderem o nível da dificuldade. Anos depois eu cheguei a viajar por diversos países do mundo e eu não troco o Brasil por nada, mas eu acredito, e essa é a minha missão aqui como Pague à Vista, eu acredito que realmente para o Brasil melhorar nós devemos ter uma educação financeira mais sólida, não só nas escolas, como no dia a dia, e não estou falando só das crianças não, vocês que estão me assistindo, que são mais velhos, que já são adultos formados, devem sim se instruir, pois vocês têm condição ainda de melhorar a sua vida financeira e devem ensinar isso para as próximas gerações. Eu acredito de verdade que os brasileiros são capazes de superar suas dificuldades, que você é capaz de fazer isso também se você está passando por isso. E é por isso que neste vídeo eu busquei mostrar coisas muito além do dinheiro, que é importante que nós entendamos para que nós possamos sair da matrix do dinheiro, realmente nos libertar e alcançar a nossa liberdade financeira. Então, para você lembrar, são os gastos, são quanto que você ganha, deve entender a sua mente, a cultura que nós vivemos, a nossa criação, e nós devemos envolver a nossa família nisso. Pode ter certeza, eu estou com esse compromisso de te ajudar. Está na hora, de verdade, de uma vez entendendo tudo, a gente afiar o machado da vida financeira e alavancar, crescer o mais rápido possível. Pode ter certeza, se você tiver alguma dúvida, pode postar aqui nesse vídeo. Se quiser, pode mandar um direct para mim no Instagram, @edumendes.oficial, que eu estarei pronto para responder as suas dúvidas. Esse é o meu compromisso para ajudar todo este país. E é isso aí, muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de curtir, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode ajudar. E até a próxima.